Bom, desde criança, eu me deparei com uma pergunta que sempre me deixou muito confuso. Qual a alternativa para as polarizações? Pobres e ricos, negros e brancos, homens, mulheres, sempre existem polarizações e até então ninguém me oferecia uma alternativa. De alguma forma aquilo me incomodava, de alguma forma aquilo fazia com que eu influenciava nas minhas tomadas de decisões e inconscientemente eu escolhi ser testemunha de uma nova forma de organização social que não necessariamente cai na armadilha das polarizações sociais. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, que foi a que eu me fiz nesse momento, é o que influencia na tomada de decisão de vocês? Ego, status, carreira, segurança, poder? O que influencia na tomada de decisão de vocês? Porque foi quando eu me fiz essa pergunta, e eu comecei a fazer isso para as perguntas para os adultos que estavam do meu lado, que eu comecei a, aos poucos, entender quais eram os nossos principais problemas estruturais. Isso começou quando eu estudava na escola pública no interior de Minas, e no momento em que eu ganhei uma bolsa na escola particular, eu percebi que não era normal ter amigos que levavam manteigueira para a escola para colocar arroz e feijão, 9 horas da manhã, para a mãe e para os irmãos almoçarem em casa meio-dia. Porque até então, essa realidade do meu bairro estava normatizada. E quando eu me deparo com a escola onde as pessoas chegam de motorista, eu começo a perguntar para as pessoas o que é que influencia na tomada de decisão delas. O que é que faz elas dormirem tranquilas, com tanto privilégios, mal distribuídos, numa distância de menos de 10 quilômetros? Por que elas estão tranquilas em se deparar com essa polarização e não mudar a maneira como elas tomam decisões? E foi assim que, de alguma forma, eu entreguei a minha vida de jovem, adolescente, para esse primeiro sonho, fazer com que ninguém precisasse levar merenda da escola para alimentar a família em casa. E me falaram que se eu ganhasse bastante dinheiro, eu conseguia distribuir o dinheiro entre as pessoas. Foi por isso que eu fui fazer engenharia. Caí na ilusão de que engenharia também dava dinheiro. E dentro da Unesp, de fato, eu descobri qual era a solução para esses problemas. Porque no ano que eu entrei, a faculdade entrou de greve. E aí eu fui estudar quais eram os principais problemas da universidade. Por que estava tendo greve? Me disseram que era falta de recursos. Eu fui olhar para os recursos. E o governo investe 3 vezes mais no aluno do ensino superior do que no aluno do ensino fundamental. Se tinha que fazer greve, provavelmente não era para os alunos do ensino superior. Aquilo começou a me incomodar, a me provocar, e eu comecei a perceber que talvez os nossos problemas não fossem só sociais. Quando eu fui me aprofundar nos números, eu vi que aqui no Brasil, se a gente pega 2 pessoas do mesmo gênero, da mesma idade, que estudam na mesma escola e moram no mesmo bairro, mas têm raças diferentes, as pessoas negras têm 23,5% de chances maiores de serem assassinadas do que pessoas brancas. Não é a minha opinião, é estatística. A única coisa que separa a Bia da Duda é a raça. Todos os outros fatores foram levados em consideração e retirados dessa equação. Mas não é só isso. Quem era para resolver os nossos problemas estruturais é um Congresso. 54% da população é negra, 20% da Câmara Federal é negra. Alguma coisa estava um pouco mais errada do que eu imaginei. E aí eu fui olhar para os outros dados do nosso país. Juízes, 15% de negros. Ministros do STF, 0. Ministros do Executivo, ministro da Educação, Saúde, 0%. O que está acontecendo? Por que todos nós dormimos tranquilos com tanta desigualdade no nosso país? E por que ninguém oferece uma alternativa capaz de reduzir desigualdades e, junto com isso, criar um ambiente com economia competitiva e empreendedora? Por que a gente fica polarizado nesse discurso entre esquerda e direita e não resolve os 2 problemas? E foi no meio dessa percepção, separando o que é racismo individual do que é racismo estrutural, que eu percebi que, no fundo, quando a gente entende o que é estrutura, todos nós somos igualmente responsáveis na solução desse problema.
Porque todos nós estamos alimentando essa estrutura, independentemente de onde a gente esteja. E isso foi o que me fez, no terceiro ano de engenharia, tomar uma decisão radical, que provavelmente foi a que me trouxe aqui, de abandonar a faculdade e me dedicar a uma ONG chamada Educafro, onde eu consegui colocar o meu ser humano a serviço desse sonho, fazer com que a cor da pele não influenciasse na expectativa de vida das pessoas e, de alguma maneira, usar aquilo que eu estava aprendendo na engenharia para resolver um problema social. E dentro da Unesp, dentro da Educafro, a gente conseguiu, por exemplo, instaurar comissões antifraudes na Unesp para garantir que todas as cotas reservadas para negros realmente fossem utilizadas por negros. Hoje, de cada 10 alunos que entram na Unesp nas cotas para negros, 8 ou 9 são brancos, que fraudaram as cotas. Isso acontece nas universidades públicas do país inteiro, e essa ação foi a que fez com que a gente estancasse a sangria lá e em várias outras universidades. Comissões de averiguação de fraude. Dentro da Educafro, a gente conseguiu, em 2017, fazer com que 1,2 milhões de jovens que tiveram isenção negada no Enem, a prova custa R$ 85,00, e um erro do sistema estava fazendo com que eles não pudessem solicitar isenção. A gente conseguiu fazer com que o INEP prorrogasse as inscrições por 30 dias para 1,2 milhões de pessoas. A gente fez com que o ministro da Educação recebesse em mãos uma denúncia que estava provando que os reitores das universidades públicas do nosso país estavam desviando a finalidade da verba que deveria ir para assistência estudantil. Então, aquilo que era para construir uma casa para os alunos pobres poderem morar enquanto estudam, está sendo utilizada para comprar ar-condicionado na sala do diretor, para comprar um bebedouro mais perto dele, para reformar o banheiro da administração. A mesma verba. E ele falou para a gente que em 2018 era ano eleitoral, ele não podia fazer aquilo agora. Isso ainda não foi resolvido. Caso vocês queiram resolver, se juntem. E exatamente isso foi o que me fez perceber que, no fundo, todas as nossas decisões são políticas. Não existe separação. Não são os políticos que tomam decisões políticas. Se os alunos da universidade estão tranquilos em fazer greve quando eles recebem 3 vezes mais do que o aluno do ensino fundamental, isso é uma decisão política. Eu não estou falando que tem que parar de dar dinheiro para a universidade pública. Estou falando que, se a gente faz isso para um lado, faz sentido a gente olhar para o todo. E aí a gente fundou essa plataforma chamada Engaja Negritude para aproximar pessoas negras e brancas pobres da política. A gente entende que, quando tem pessoas sensíveis à causa, quando tem pessoas que viveram experiências de vida parecidas com as experiências de vida que um brasileiro comum vive, provavelmente essas pessoas vão conseguir construir políticas públicas melhores. E essa é a plataforma que a gente criou. Mas, no meio disso, eu também me deparei com outro fato que me fez fazer uma transição. A gente não podia responsabilizar só as pessoas negras e brancas pobres para resolver o problema. A gente precisava dar um passo a mais, a gente tinha que fugir dessa polarização. E, no meio de muitas pressões, com agendas de presidenciáveis e outros políticos que estão se candidatando em 2018, eu fui participar de um movimento chamado Acredito. Esse movimento é o que hoje eu entendo que é uma testemunha de que é possível viver em um lugar que vai além de esquerda e direita, que vai além das polarizações. Nessa foto, tem gente que estudou em Harvard, tem gente que não terminou a faculdade, todos eles estão construindo um mesmo sonho, um mesmo projeto de Brasil. Tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem homens, tem mulheres, todos juntos, de 14 estados diferentes, que é onde a gente chegou até agora, construindo uma nova forma de fazer política, apoiando pessoas que nunca foram eleitas, que nunca tiveram mandato e que, de fato, representam a cara do Brasil. Em 10 anos, a gente tem certeza que a gente vai eleger pelo menos 10% do Congresso com pessoas que realmente representam a cara do Brasil. E é assim que a gente toma as nossas decisões. Lembra da pergunta? O que influencia na sua tomada de decisão? A única coisa hoje que está sendo capaz de reunir pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, de estados tão diferentes, não é a nossa ideologia de esquerda, centro-direita. Isso é irrelevante. A única coisa capaz de unir a gente são os nossos valores. Porque eu tenho certeza que, independentemente de quem está do meu lado,
o movimento vai ser radicalmente transparente. Eu tenho certeza que o movimento vai defender com garra, dignidade e igualdade de oportunidades. E aqui são só 3 exemplos, mas nós temos 6 valores que, na nossa visão, são muito importantes, como, por exemplo, uma economia competitiva e empreendedora. E se as pessoas falam que isso é pauta de direita, eu não estou nem aí. A gente precisa de uma economia competitiva e empreendedora no Brasil. Se as pessoas falam que diversidade é uma pauta de esquerda, eu também não estou nem aí. Se a gente quer um Congresso que representa o país, a gente precisa de diversidade dentro do Congresso. Isso são valores, não é ideologia. E isso é o que fez, por exemplo, no Ceará, a gente conseguir reinserir uma menina trans de 9 anos que tinha sido convidada a não se rematricular em 2018, simplesmente porque ela era trans. E a diretora teve a cara de pau de escrever um bilhetinho e mandar para a mãe, falando que ela não tinha infraestrutura para receber a identidade de gênero da menina no ano seguinte. Essa é uma das nossas ações aqui em São Paulo, como muitas outras que a gente fez ao redor do país, onde a gente envolve a população na revitalização de ambientes públicos, de espaços públicos, como essa praça, mas não ensinando elas como é que faz, mas dando ferramentas para que elas tomem suas próprias decisões. Nessa ocasião, eles perceberam que o parque estava abandonado porque o gestor do parque era um indicado político do atual governo, e eles se reuniram sozinhos, foram lá, fizeram uma nova eleição do bairro, chegaram para o subprefeito e falaram, olha, temos um novo gestor do parque, a gente não quer saber do antigo, ele foi eleito pela gente e está dado. O cara está lá até hoje, sendo o novo gestor do parque, que continua revitalizado. E jovens como esses, que se envolveram no movimento, receberam ferramentas, começaram a tomar suas próprias decisões, mesmo com 16 anos e não sendo obrigados a votar, fizeram um movimento nacional para fazer com que jovens de 16 anos tirassem o título de eleitor para votar em 2018. Enquanto a gente vive um dos momentos de mais descrença na política, na história da nossa democracia, jovens que simplesmente receberam ferramentas, conseguiram se reunir, e eles mesmos se engajaram na renovação política que a gente acredita. E, por último, isso é o que basicamente influencia na minha tomada de decisão. Quando eu vejo que as coisas têm propósito e que elas têm valores em comum, provavelmente esse ambiente é um ambiente onde eu vou me sentir confortável, porque eu entendo que as soluções propostas ali provavelmente são mais universais do que as soluções propostas fora de ambiente que não têm valores cerceando a tomada de decisão. Pautas identitárias não são pautas que dizem respeito só a grupos minoritários. Pautas identitárias é o que acontece hoje dentro do Congresso todos os dias, quando aquelas pessoas tomam decisões que privilegiam pessoas que se parecem com elas. Aquilo é uma pauta identitária. Quando a gente toma decisões pautadas em valores, a gente começa, de fato, a tomar decisões pautadas naquilo que é universal e que faz sentido para todo mundo. E, por último, a consciência de que não existe separação. Então, eu não venho de um lugar onde eu acredito que as minhas atitudes não influenciam nas de vocês e que a de vocês não influencia na minha. E é por isso que eu não estou aqui apontando o dedo e responsabilizando vocês, ou qualquer um de vocês, pela ineficiência do nosso país, pela ineficiência da nossa política. Porque simplesmente não existe separação. Então, o convite é que a gente, de fato, saia daqui carregando uma lente, que é a lente da união, que é a lente de que é possível construir um espaço e viver em um ambiente onde a gente foge dessa polarização e consegue construir uma solução real e concreta para o nosso país. E a pergunta é essa, é de sempre. Não estou trazendo uma verdade pronta. A gente traz ferramentas, faz as pessoas acessarem outros pensamentos que talvez não estavam disponíveis, e a gente devolve. O que vocês gostariam que influenciasse na tomada de decisão de vocês a partir de agora? Esse é o convite, e é a pergunta que eu estou me fazendo agora. Quando a gente refaz isso, quanto mais diversidade a gente coloca no meio dessas tomadas de decisão, provavelmente a gente está construindo e usando a nossa vida para algo que realmente representa a pluralidade que existe dentro do nosso país e do nosso planeta. Muito obrigado.